Queridos irmãos, queridos amigos, em nome de Jesus, muita paz a todos. É com alegria que cumprimentamos aos corações queridos, que exoramos as bênçãos de Jesus, nosso mestre amado, para as nossas vidas, para os nossos corações, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para os nossos governantes, para todas as criaturas, para os nossos confrades espíritas. Que nós tenhamos paz, que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Vamos, como sempre, em continuidade ao estudo do livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. Vem agora a elucidação de Emmanuel para o capítulo 27, da página 85, do livro da Esperança, intitulado Na Luz da Indulgência. Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos de reflexão, surdos de entendimento, paralíticos da sensibilidade, anestesiados da memória, sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz. Entretanto, não te des a isto, exigindo ou exibindo a atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, criando em sucessivos abusos a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade, disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faze o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Sem nenhuma pretensão de querer ensinar nada a ninguém, porque o tema é espinhoso, porque fala de indulgência, gostaria de compartilhar alguns dos nossos entendimentos, na certeza de que a questão que interessa a mim também toca intimamente o coração de todos e de todas nós. A questão em estudo por Emmanuel, no capítulo 27 de hoje, intitulado Na Luz da Indulgência,
é um desdobramento do que falamos, ou do que ele mesmo falou, no capítulo anterior, no capítulo 26, aplicando-se à virtude da indulgência, à questão da fala, ao problema do falar. Elaboramos na semana passada algumas considerações a respeito da importância da fala, e mostrando que Jesus, conforme asseverou Emmanuel, nas últimas linhas do capítulo anterior, também não ensinou apenas fazendo o que ele ensinava, mas também falando de forma indulgente para com todos. É aquele espírito mais perfeito na conceituação da doutrina espírita, que até pelo suspiro é capaz de ensinar. E aqueles que tiverem sensibilidade para compreendê-lo haverão de extrair, até mesmo do seu silêncio eloquente, lições ou aprendizados profundíssimos, belíssimos, porque um espírito puro como é Jesus, até quando respira, até quando fala, quando faz silêncio ou quando age, ele está sempre ensinando, está sempre manifestando a perfeição que lhe é inerente. E, ao mesmo tempo, com isso, refletindo a justiça, a misericórdia e a compaixão de Deus, em todas as circunstâncias. E é mais uma vez Jesus aqui, que é citado na epígrafe do capítulo de hoje, quando ele se refere à questão do não resistir, de não resistirmos da sua proposta, de não resistirmos ao mal. Dizendo mesmo que, caso alguém queira pleitear conosco, querendo tirar-nos o vestido, que dessemos ou largássemos também para ele a capa. É uma proposta que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que enumera algumas das virtudes fundamentais ou essenciais para a caracterização concreta da conduta cristã de todos nós. É uma proposta, obviamente livre, que Jesus nos faz, de transformação íntima e de realização do bem. E no capítulo de hoje, e pelo texto em epígrafe, podemos notar o valor ou o destaque que nós estamos tendo hoje para a indulgência. Nós dissemos na semana passada, buscando a origem etimológica da palavra indulgência, que ela significa, pelo seu prefixo in, dentro, dulcere, indulgência, dulcere, doce. Indulgência é essa ciência de colocar doçura dentro de nós, ou nas coisas que nos cercam, a partir de nós. As pessoas doces contemplam a vida com brandura, com respeito, com compaixão, sem desmerecer, obviamente, ou sem ser conivente com os erros do mundo. A indulgência não é um ato de conivência com a fraqueza ou com a maldade. É um gesto de respeito aos limites do outro, mas sem concessão à maldade, à perversidade ou à injustiça que merecem reprovação e correção. É uma forma de, digamos assim, relativizarmos os nossos relacionamentos para torná-los doces, suaves, afetuosos, fraternos. Porque se assim for, no exercício da nossa autoridade, caso ela seja necessária, poderemos fazê-lo sem nenhum temor de ofender ou de machucar a quem quer que seja. Porque a nossa ação, movida pelo amor indulgente ou doce, haverá de ser delicado e haverá de atenuar os prejuízos do mal que reprochamos ou negamos e as dores ou as inquietudes que esta abordagem possa causar naquele que nos ouve que esteja em erro. Meus amigos, aquele que é doce contempla a vida com leveza. Mas a partir do momento que a indulgência falta, ou quando falta, buscando aqui o sentido etimológico, doçura na vida ou nos nossos olhos, quando nós nos tornamos, por consequência, duros, ríspidos, intransigentes e justiceiros.
perdemos a tolerância, a compaixão e o respeito à dignidade do outro, aos limites do outro, porque todos temos limites que precisam ser respeitados. E nenhuma mudança, por mais urgente e necessária que seja, poderá ocorrer ao toque da violência. E para que isso não aconteça, surge então a importância e o valor da nossa ação com indulgência, com doçura, com leveza, com respeito, com compaixão e piedade. Porque é bem provável que nós tenhamos estado nas mesmas condições de erro ou de equívoco. E é possível que amanhã recalcitremos, voltemos à margem, à estaca zero destas mesmas ações que acusamos ou reprochamos nos outros. Vejam que somos todos suscetíveis a erros. E quando estivermos nestas condições, haveremos de querer, porque é natural que assim seja, que nos tratem com o mesmo respeito, com a mesma piedade, com a mesma compaixão, com a mesma doçura, com a mesma indulgência. Eu volto a repetir, a indulgência, conforme nos coloca Emmanuel, não é uma análise de tolerância ou de complacência para com os erros, para com as injustiças do mundo, que precisam ser extirpadas, porque assolam o nosso planeta, os quadrantes do mundo, em todos os setores da existência, no lar, na via pública, na administração pública, nas empresas. Nós não somos coniventes com o mal. E a ação que realizamos é, obviamente, de autotransformação para que, a partir daí, a transformação social ocorra de forma sólida, cordata e irremediável. A indulgência não é uma conivência com o mal. Não é uma tolerância irrestrita, ou cega, ou incondicional, ou irracional às injustiças do mundo. É uma ação que tempera, que dá gosto, ou digamos que dá doçura para a vida. E é interessante que, por falta de indulgência, as relações humanas ficam muito conturbadas. As inimizades se instalam, o desrespeito, a desvalorização, o aviltamento da dignidade humana. São fenômenos, aliás, sociológicos atualíssimos na idade contemporânea. Mas ela também tem o condão de garantir a rigidez da incolumidade pública, mas principalmente da nossa saúde física e mental. Porque ninguém pode viver sem doçura na vida. Eu estou dizendo da doçura com racionalidade, com prudência e parcimônia, sem excessos ou carências ou faltas. Ninguém pode viver sem doçura, sem indulgência ao outro e a nós mesmos. Ninguém pode viver assim, porque a vida se torna muito pesada, cinza. E entramos, quando assim num estado patológico de depressão, de angústia, de amargura, de tristeza patológica, não é mesmo? E, por consequência, a nossa ação ou reação no trato ou na relação intersubjetiva com o outro passa a ser muito tumultuada, muito dolorosa, porque acaba-se o respeito, a solidariedade, a fraternidade, e as instituições podem ruir, a começar a instituição da nossa própria organização, física ou biológica. Eu percebo, pelas minhas observações e pelos estudos que realizamos, graças às pesquisas de profissionais da área de saúde, que há uma relação íntima entre a doçura da vida, entre a indulgência, que é doçura na vida e nas coisas, em nós mesmos, e as enfermidades relacionadas ao azedume das personalidades patológicas. E eu fico me perguntando se o diabetes, que é essa intolerância ao açúcar, não poderia ser desencadeada, em alguns casos, não quero generalizar, pela falta de indulgência desses doentes, pela falta de tolerância para com os fenômenos instáveis da própria vida. Eu me pergunto se muitas das nossas enfermidades, não apenas o diabetes que eu estou citando aqui como exemplo, um exemplo hipotético, não teriam, na falta de indulgência, sua causalidade.
a sua origem, a sua gênese. Eu fico me perguntando se, tendo um pouco mais de indulgência, ou de tolerância, ou de compaixão, não teríamos uma qualidade melhor de vida na convivência com o outro, mas também uma melhor qualidade de vida do ponto de vista da nossa saúde física e mental. Há dois autores alemães, psicanalistas, que escreveram um livro formidável que eu gostaria de deixar como sugestão para todos, para todas nesta noite, chamado A Doença como Caminho. E eles, então, estabeleceram um paralelo entre as enfermidades e os estados mentais de seus portadores, dos portadores dessas enfermidades. Por exemplo, há uma relação, um paralelo entre, por exemplo, as doenças de coluna, ou a nossa coluna dorsal, ela é, digamos assim, a nossa viga mestra, é a nossa estrutura de sustentação. E quando falta flexibilidade ou intolerância, a nossa coluna passa a ficar muito rígida e perde flexibilidade. E passamos, então, a ter muita dificuldade de abaixar. Eles dizem que isso pode ter causa, por exemplo, pode ter uma correspondência psicológica na falta de flexibilidade mental do indivíduo, de flexibilidade ideológica, emocional, psicológica, de pensamento, de crenças. Porque estabelecemos muitas vezes crenças muito rígidas, inflexíveis, que não se curvam jamais, e que precisariam ser flexibilizadas ou relativizadas para que tivéssemos a capacidade de adaptação às injunções da vida. Porque se existe uma coisa definitiva na vida, essa coisa é a indeterminabilidade, é a relatividade, é a mutabilidade, é a impermanência da vida. O definitivo é a falta é a impermanência dos fenômenos da vida que vivemos. Então, quando somos muito rígidos, quando somos muito intransigentes, inflexíveis, orgulhosos, vamos dizer, passamos a sofrer as consequências naturais desta conduta, dessa crença no relacionamento com o mundo, e passamos também a refletir este fenômeno psicológico na nossa estrutura orgânica. E isso vai espocar, ou vai se manifestar, naquele órgão do seu corpo mais frágil, mais delicado, onde a doença vai se instalar e se cronificar se não for devidamente tratada. Eles dizem, por exemplo, que problemas de joelho, esses dois autores, são análises curiosas, que a gente vai observando, assim, em autores não espíritas, né, que guardam correlação com a mensagem de hoje, porque estamos falando exatamente disso, da flexibilidade, da doçura, da indulgência. Eles falam que problemas de joelho, por exemplo, não queremos generalizar, repito aqui, por favor, é apenas uma provocação. O problema de joelho está relacionado a falta a incapacidade que o indivíduo tem de se rebaixar, de abaixar, de se flexibilizar, de se flexionar, de se ajoelhar, de se abaixar, digamos assim, perante a vida, do ponto de vista moral, do ponto de vista dos pensamentos. Pessoas orgulhosas não se abaixam e podem ter problemas de joelhos, segundo eles. Eles falaram também que o diabetes tem essa característica, essa intolerância ao açúcar. Conheço pessoas que desencadearam, ou deflagraram problemas de diabetes, porque traziam geneticamente essa predisposição orgânica, por causa da dificuldade de lidar com os outros. Conheço pessoas que tiveram, por exemplo, uma desventura com o próprio filho, e não aceitando aquele ato que ele considerou uma absoluta ingratidão, desencadearam o fenômeno do diabetes. Até ali, ele tinha uma predisposição, e não desconsideramos aqui os fenômenos da genética. Mas o fenômeno, segundo o espírito Alexandre, o instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, a genética funciona muito mais do indivíduo para ele mesmo, da consciência do indivíduo para ele mesmo, do que de um corpo para o outro. Considerando assim, sendo claro desta maneira, podemos dizer, então, que
a partir de uma postura inadequada do nosso pensamento perante a vida, poderemos ter graves consequências. Assim também podemos dizer que as posturas indulgentes, respeitosas, tolerantes, elas superam com mais facilidade as intempéries da vida. Conheço pessoas que são intolerantes para com os outros. E nós estamos vivendo, na atualidade, um fenômeno curioso, do qual também já falamos aqui, que é o fenômeno da banalidade do mal, que muitos autores tratam em suas obras, como, por exemplo, Zygmunt Bauman, um grande sociólogo contemporâneo, desencarnado há não muito tempo. Eu me recordo aqui de Hannah Arendt, uma grande filósofa de origem judia, que viveu nos Estados Unidos e com alta formação filosófica, e que tratou desta questão a respeito da banalidade do mal. A banalidade do mal, do nosso ponto de vista, nada mais é do que a falta de tolerância, de compaixão, de respeito, dessa visão, digamos, rígida demais. Cuidado, tudo que é rígido na vida demais, tudo aquilo que não dispõe de harmonia ou de equilíbrio, no trato da sua rigidez, se quebra facilmente. Tudo que é muito duro, rígido, pode ser levado de roldão. Na vida temos que ter flexibilidade. E eu defendo a tese de que nós não precisamos, obrigatoriamente, ser equilibrados. Nós devemos ser equilibristas, porque o equilibrado seria praticamente impossível na Terra. Imagine, talvez seja a estátua da praça um exemplo de equilíbrio perfeito, naquela mesma posição, rígida, inflexível, faça sol, faça chuva, e ela está sempre na mesma posição e só será modificada pelo tempo, por muito tempo. Agora, o equilibrista, ele tem jogo de cintura, porque quando ele está caindo para um lado, ele joga o corpo para o outro, quando ele está caindo, pendendo para outra direção, ele joga para o outro, e assim vai. Ele cai, chora, erra, mas se levanta, enxuga as lágrimas e continua caminhando. Ele faz aquilo que Emmanuel nos ensinou, serve e passa, aprendendo com os erros, aprendendo com as benesses, para ter ônus e bônus na vida. Meus amigos, penso que a intolerância, muitas das nossas enfermidades ou dificuldades no trato com a vida, com aqueles fenômenos que nos atordoam nas fases de provas e de expiações que vivemos na Terra, encontram sua raiz nessa rigidez, nesse estado dogmático muito rígido de um pensamento cristalizado no tempo. E para isso citamos aqui a Ló e sua família, no texto bíblico do Antigo Testamento, que olhando para trás, tornou-se uma estátua de sal. Quer dizer o quê? Ela cristalizou. Ela simplesmente está cristalizada. Olhar para trás é recapitular experiências transatas que já não fazem mais sentido e que já estão sendo devidamente trabalhadas pela própria vida, porque a vida é mestra nessas coisas, para modificar estes condicionamentos cristalizados dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. Cuidado, nem sempre, e eu aprendi isso com um grande filósofo e físico, olha o perigo de uma pessoa dessa, hein? Dr. David Bohm, que escreveu um livro chamado Diálogo, em que ele diz textualmente, é um homem fascinante, já desencarnado também. Ele é de formação filosófica, ele é um professor de filosofia, mas também formado em física. Olha que mistura perigosa, hein? E ele disse o seguinte, na obra citada, que nem sempre fazer o que se quer é agir com liberdade, ou é ser livre. Porque às vezes a gente acha que ser livre é fazer o que se quer. Nem sempre. Nem sempre. Buscando aqui o pensamento filosófico de Immanuel Kant, grande filósofo lá da cidade de Königsberg, que viveu no século XVIII, um dos pais da Revolução Francesa, antes mesmo da Revolução Francesa, de formação iluminista,
e que viveu a vida inteira na sua pequena cidade para mostrar que não seria necessário sair de lá para crescer ou se desenvolver na vida, ele nos ensina que liberdade, porque ele é um grande estudioso desta ideia. Presta atenção. Liberdade é fazer o que se deve, mas não aquilo que o outro quer, mas aquilo que a consciência, a sua consciência determina. Liberdade é essa autonomia da vontade. E é curioso, porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta onde é que estaria escrita, não é mesmo? Estaria escrita a lei de Deus, na pergunta 621. E segundo a tradução que eu tenho aqui em mão, é na consciência. A lei de Deus está na consciência. Aquele que ouve a consciência, que consegue ter uma conexão psicológica profunda com os conteúdos programáticos da sua consciência, onde Deus remanesce, consegue e age conforme isso, ele age, passa a ser sincero, honesto para consigo mesmo e absolutamente livre. Para aqueles que não acreditam, ou que não creem, ou que não tenham pensado sobre isso, vou citar um pequeno exemplo. Se você for rígido demais e não ouvir a própria consciência, e utilizar-se, por exemplo, da sua liberdade sexual para se relacionar com alguém de forma irresponsável, se por acaso você ficar grávida ou contrair-se, independentemente do sexo, alguma enfermidade sexualmente transmissível, qual será o grau de liberdade que você terá agora em relação ao que você tinha, ao grau de liberdade que você tinha antes desta experiência nefasta? O indivíduo limitado na sua liberdade pelos efeitos da ação que realizou de forma impensada, não pode ter o mesmo nível de liberdade. Daí, considerarmos razoável o pensamento de Immanuel Kant, do filósofo alemão Immanuel Kant, de que liberdade é fazer o que se deve, ou seja, aquilo que a consciência determina, porque é nela que remanesce ou está a lei de Deus, conforme nos ensina de forma muito coerente a pergunta 621 do Livro dos Espíritos do senhor Allan Kardec. Meus amigos, o indivíduo indulgente, nós vivemos uma crise de indulgência no mundo. Há um fenômeno, como eu disse, Hannah Arendt afirmou isso quando estudou a questão da banalidade do mal. Há uma urgência no trato desta questão, a partir do pensamento destes homens e mulheres extraordinários, para a retomada equilibrada, para o controle da harmonia social, do respeito e da tolerância que nos devemos uns aos outros. Você não precisa, obviamente, amar se não quiser, mas, em nome da lei, você tem o dever legal ou constitucional de respeitar o outro. E o que percebemos na atualidade é exatamente o contrário, a falta de indulgência no trato, no relacionamento. E as pessoas passam a menoscabar ou aviltar a dignidade do outro simplesmente pelo fato desse outro existir na minha vida. É aquilo que Jean-Paul Sartre afirmava em uma de suas obras: o outro é o meu inferno. Porque ele, em tese, a princípio, e é um equívoco de pensar assim, estaria limitando a minha liberdade de fazer o que eu quero, quando quiser, da forma como eu puder. Não é bem assim, meus amigos. Precisamos temperar os nossos relacionamentos e temperar também azeitar a nossa própria consciência com os princípios ministrados ou proferidos ou professados pelo nosso amado Mestre Jesus, que é o modelo mais perfeito de espírito que veio à Terra. Porque se assim não for, nós teremos apenas instituições controlando por fora, sem realizar as alterações e as modificações por dentro. Sem aquilo que Allan Kardec chama de educação, lá na pergunta 685, nós não poderemos incutir nos homens hábitos novos. E para isso, precisamos reconhecer o valor da educação, ou seja, educere, tirar de dentro, e postularmos por fora os princípios sagrados da ética, do respeito social, da consideração ao outro, para que com responsabilidade e alegria possamos, em conjunto,
caminhar para Deus, atingir o nível máximo de perfeição possível na Terra, a fim de que ela se transforme e vá além desta condição nefasta que temos percebido na sociedade atual. Como, por exemplo, a falta de respeito, a intolerância. Indivíduos, por exemplo, que matam porque simplesmente confundiram a vítima com uma prostituta, como se, pelo fato de ser prostituta ou não, pudesse justificar um crime hediondo. Pessoas que, por exemplo, mataram alguém no ponto de ônibus, incendiando-lhe o corpo, pelo fato de considerá-lo um morador de rua, como se isso também justificasse a ação que foi realizada. Vejam, meus amigos, que estamos invertendo valores. E a proposta da doutrina espírita é desafiadora. Há aqueles que dizem que o espiritismo não exige nada, não cobra nada, não cobra nada, ele não pede nada a ninguém, que ela é livre. De fato, ela é livre. Porque não há nenhum censor, ou pelo menos não deveria haver, que controlasse o nosso comportamento, como acontecia nos tempos ditatoriais e como vemos ainda hoje, de forma muito velada, na sociedade. Não é nada disso. Precisamos considerar, meus amigos, o valor da mensagem de Jesus, que tem muito a nos propor, e que passa a ser, digamos, uma mensagem altamente desafiadora. Embora ela não exija e respeite a nossa liberdade, ela passa a desencadear no íntimo do nosso ser um senso de responsabilidade que nada poderia derruir, vamos dizer assim, porque nada que poderia se comparar com a exigência externa de uma autoridade, por mais ditatorial e por mais poder que ela tem sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. É uma mensagem que vem de dentro para fora. E para fazer essa mudança é muito difícil, porque ela não é para fora, é para dentro. Mas podemos, conforme nos apontou aqui nesta noite a Emmanuel, apresentar ou exercitar estas virtudes, a começar pela indulgência, no cotidiano, no relacionamento com o outro, sem conivência para com os erros, mas respeitando a individualidade para estimulá-lo à devida corrigenda. Meus amigos, Allan Kardec perguntou na questão 886 o seguinte: qual é o verdadeiro significado da caridade conforme a entendia Jesus? A pergunta é complexa, porque se ele tivesse perguntado qual é o significado da caridade conforme o seu entendimento ou o nosso entendimento, é uma coisa. Mas a pergunta é, qual é o significado da caridade conforme entendia Jesus? Uma pergunta dessa poderia ser feita para quem gozasse ou privasse da presença de Jesus, ou que estivesse caminhando sob o seu magnetismo para refletir-lhe, ainda que distante, de forma distante, o seu pensamento. E os espíritos da codificação, que de fato pertence à grande pleiade do Espírito de verdade, que compõe aquilo que nós chamamos de Espírito Santo, esse conjunto, essa pleiade de espíritos nobres, que pertencem ao colégio apostólico do Mestre Jesus, e que tomam de assalto a terra para nos trazer a mensagem libertadora de conhecimento da lei de Deus, disseram o seguinte, os espíritos disseram, em resposta à pergunta 886 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Caridade, conforme entendi, é o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as falhas ou as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Meus amigos, é uma tríade. A caridade é uma tríade que deve ter em si, para ser plena, benevolência, ou seja, a vontade ou a ciência de fazer o bem com responsabilidade e com grandeza e com desinteresse, indulgência para contemplarmos o mundo com tolerância, com respeito, de forma inclusiva, sem preconceitos, sem prevenções ou acepções, mas sem concessão às injustiças do mundo,
e perdão das ofensas. Vejam como tudo isso é desafiador, não é mesmo? São todas coisas para dentro, não é para fora. Mas a partir dessa transformação subjetiva ou interna, podemos correlacionar ou estabelecer ou aplicar esta tríade sagrada íncita ao pensamento definidor da caridade segundo Jesus, à prática cotidiana neste mundo para transformá-lo num mundo mais afável, num mundo mais afetuoso, mais tolerante, mais inclusivo, de respeito às diferenças, não é mesmo? Como tem sido em voga, como está em voga no pensamento mais avançado, do pensamento contemporâneo da humanidade, nas áreas mais avançadas do pensamento. Vocês se lembram da mulher adúltera? Ela foi surpreendida em adultério, quiseram apedrejá-la, Jesus se abaixa, começa a escrever, o seu silêncio ele é eloquente, porque ele é como se ele estivesse assim em silêncio dizendo: o que eu tenho a ver com a vida sexual dessa mulher, né? O que eu tenho a ver com a vida particular dessa mulher? E ele diz mais, vai dizer que ele vai admoestar ou admoestará aos homens, né, que queriam apedrejar aquela mulher, sendo mais hipócritas, sendo mais imperfeitos do que ela, porque ela não poderia adulterar sozinha, haveria de ter pelo menos um homem nesta história. E ele diz o seguinte, falou, olha, onde estão aqueles? E os homens se vão, e ela diz, onde é que estão aqueles que te julgam, né? Eu também não vou julgá-la. Vá e não peque mais. Ou seja, ele não foi conivente com o erro. Ele não aceitou, porque ela estava equivocada. Mas ele recomendou, mas não a julgou. Mas, e lhe recomendou que fosse e não pecasse mais. Que fosse e não pecasse mais. Que tivesse uma nova postura de vida. Olha a indulgência, olha a doçura, não é? O respeito humano que Jesus tinha pelas almas da terra, que eram tão imperfeitas e continuam sendo muito imperfeitas ainda nos dias de hoje. E que haverão de exigir muita indulgência, muita tolerância, muito respeito e muito amor, no verdadeiro sentido, conforme entendia Jesus, com todos que estamos aqui na Terra. Recordando ainda a figura de Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, estava muito desiludido após a desencarnação de Jesus na cruz. E ele, infortunado, decepcionado, deliberou afastar-se da convivência social. E como eremita, numa vida de ostracismo, buscar a perfeição, como se fosse possível atingir o nível de amadurecimento ou de intimidade com Deus, isolando-se do mundo. E ele assim o fez, tomou suas coisas e foi viver sozinho. E um dia, vendo Jesus ao longe, já desencarnado pela visão espiritual, numa estrada, ele estava caminhando e Jesus vindo em sentido oposto. Jesus em espírito, porque Jesus já tinha desencarnado. E ele, então, quando viu o mestre, ele abriu os braços e pensou, antes, querendo abraçá-lo, olha, é Jesus vindo me buscar, porque já atingi a perfeição procurada, a perfeição buscada. Eu consegui me purificar tanto que Jesus está vindo para me buscar. E ele abriu, então, os braços para abraçá-lo. E Jesus continuou vindo em sua direção. Mas, ao invés de corresponder ao seu gesto, Jesus passa, quase indiferente, ao seu lado. Ele estaca o movimento e pergunta, mestre, aonde o Senhor vai? Um pouco decepcionado. E Jesus responde, estou indo ao encontro de Judas, que precisa do meu auxílio. Que Jesus havia desencarnado por suicídio, não é? E ele então entendeu, naquele gesto, que Jesus não agia com indiferença para com ele. Não é nada disso. Vocês se lembram que espíritos assim ensinam de todas as maneiras? E sábio é aquele que aprende observando estas coisas no comportamento mínimo do mestre, porque pode extrair lições grandiosas para o seu próprio espírito. E ele então entendeu que aquele que quisesse misericórdia deveria agir com misericórdia. Aquele que quisesse piedade deve agir com piedade. Então, se você quer misericórdia para a vida, se você precisa de misericórdia e de piedade dos outros, se você está passando por dificuldades e por problemas, e precisa da tolerância da vida, então seja tolerante, seja misericordioso, seja um pouco mais indulgente, coloque-se na posição do outro, o auxilie,
E se você não puder ajudar, faça silêncio. Faça silêncio. Foi isso que Jesus disse a Simão Pedro, quando ele se encontrava na casa do caminho. Ao final da tarde, ele observava na presença de um companheiro, de um assistente, Simão Pedro, a presença de amigos, a presença de muitos necessitados na casa do caminho em Jerusalém. E ele então observou, por exemplo, a presença de um indivíduo chamado Roboão, que trazia o braço ressequido, trazia uma deficiência física no braço. E ele, olhando para o assistente, disse assim: está vendo aquele homem com o braço assim? Ele está assim porque um dia bateu na própria mãe em estado alterado, em um estado profundo de embriaguez. É justo que ele agora seja um aleijado, seja um deficiente físico. É justo que ele esteja assim com seus braços, com seu braço enrijecido. É justo. Ele estava realmente muito duro, enrijecido. Logo em seguida comparece, quando ele falava disso para o seu amigo, comparece uma mulher feridenta, desesperada, que rastejava, pedindo alguma coisa. Ele olha duramente para a mulher e o irmão X, que conta esta história lá no livro Contos e Apólogos, diz que ele estava encolerizado, impaciente, intolerante, sem nenhuma indulgência para com ninguém. Porque Simão Pedro era assim, era intempestivo, apaixonado, né? Muito concreto, muito rígido, muito cioso das suas tradições judaicas, né? Do seu machismo e tudo mais, de homem rude, pescador de Cafarnaum. Era um homem do povo. E ele, então, olhando para a mulher, fixamente disse: saia daqui, sua ingrata, porque eu me lembro de você, mulher, sua infeliz, nos dias de alegria, quando você torturava os escravos na praça, levando-os à morte. Saia daqui, saia daqui. Logo em seguida, vê outros indivíduos, ele então vai admoestando, ele vai criticando, encolerizado, até que a tarde se faz, o tempo escurece, e ele então recebe, quando estava fechando a porta da casa do caminho, recebe a visita de uma última pessoa. Era um peregrino que vinha da estrada pedindo socorro, pedindo assistência, trazendo as mãos feridas, ensanguentadas, e os pés também. E ele, impaciente, porque não suportava, já era tarde, disse para o homem: olha, está tarde demais, sem indulgência nenhuma, sem nenhum respeito. Está tarde demais, as atividades já estão encerradas. Fala logo que avia-te e vai embora. Quando ele estava dizendo isso, sem que o peregrino dissesse qualquer coisa, o viajante, ele percebeu que o peregrino trazia as mãos ensanguentadas e os pés também, com as marcas dos cravos da cruz. E observando mais atentamente o rosto delicado daquele homem, ele percebe que era Jesus, o mestre amado, desencarnado espiritualmente diante dele, dentro da casa do caminho. Quando ele percebe isso, ele entra em desespero, fica constrangido, envergonhado, é natural, ajoelha-se e começa a chorar. E Jesus, e sem que ele dissesse nada, Jesus lhe fala o seguinte: a nossa tarefa, Simão, não é de auxílio aos puros. Se não puder ajudar, faça silêncio. O que eu peço é apenas a misericórdia da sua compaixão para com os filhos da minha esperança, para os pobres filhos da minha esperança, a esmola da sua compaixão. O capítulo se chama assim, Esmola da Compaixão. Era Jesus de Nazaré, diante dele, e quando ele, envergonhado, levanta os olhos para contemplar melhor a figura majestática do divino peregrino, ele já havia desaparecido, desvanecendo-se no espaço. É uma belíssima história que exemplifica a condição humana daquele que precisa da indulgência no trato para com os outros, principalmente nos instantes atrozes de muito trabalho, de muitas provas e de expiações, mas também exemplifica a misericórdia, o respeito, a tolerância e a doçura afável do nosso Mestre Jesus, a quem sempre precisamos recorrer quando também cometemos erros até piores ou mais graves do que aqueles a quem julgamos na terra. Meus amigos, eu exorto com estas palavras, eu recordo aqui a figura de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe com sua indulgência e nos auxilie a colocar
nos auxilie na colocação de açúcar, de doçura na nossa própria vida e nosso próprio coração, a fim de que não sejamos mais tão azedos e nem tão amargos assim. Muita paz. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça.